Gestora de renda variável da Macro Capital, chegando aqui na nossa programação. Priscila, seja sempre muito bem-vinda à BMC News. Um prazer falar contigo novamente. Bom dia. Bom dia, Paula, bom dia a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite, a oportunidade de estar aqui debatendo esses temas. Obrigada. Priscila, a gente está vendo aí, né, grande movimentação nos ativos por conta dessas questões do nosso ambiente doméstico, todas as incertezas em relação ao fiscal, isso mexendo bastante, né, com a expectativa dos investidores. Agora tem também toda essa situação eleitoral, no qual a gente estava debatendo anteriormente, com, inclusive, o engenheiro responsável, né, o engenheiro do ITA responsável pela a auditoria realizada e apresentada ontem. Eu queria entender, na sua visão, como que você está vendo este ambiente, se isso realmente deve trazer ainda, continuar trazendo reflexos para a nossa Bolsa, se a aversão ao risco deve continuar enquanto tivermos incertezas pela frente. Acho que o evento de ontem é mais uma gasolina, né, numa fogueira que já está bastante em chamas, né. Acho que, infelizmente, a gente tinha, né, o mercado como um todo e a gente particularmente tinha até uma expectativa bem positiva, né, do desenrolar e do desempenho do mercado pós-eleição, em função de uma definição eleitoral trazer algum tipo de visibilidade, né. O que aconteceu desde então é que a gente teve mais instabilidade e mais incerteza no contexto. E aí, acho que a principal preocupação, a gente começou, né, acho que logo após o segundo turno, a gente teve até uma recuperação bem forte do mercado, né, naquela semana. A gente começou com um ruído sobre equipe, né, e quem seriam as nomeações da equipe. E todo o discurso que veio acompanhado depois é de uma incerteza fiscal muito grande, né, Paulo? Então, quando a gente vê o atual momento, né, o que toda essa incerteza que a gente tem, né, vamos falar primeiro, antes de falar da questão eleitoral, essa incerteza que a gente tem sobre as nomeações e sobre a PEC e sobre o que é o novo arcabouço fiscal desse governo, ele traz uma incerteza muito grande para os ativos, numa dificuldade de você conseguir definir o cenário, né? Então, muito se discutiu antes da eleição, né, que governo Lula a gente poderia esperar, né, que Lula a gente poderia esperar depois dessa vitória. Lula 1, Lula 2, Dilma, e acho que o mercado precificou, e grande parte do mercado esperou ou torceu por um governo mais moderado, ponderado, um governo mais de centro. Isso, assim, foi inclusive corroborado pela eleição, né, do Congresso, depois do primeiro turno, onde o resultado de um Congresso mais de centro traria para um governo de esquerda uma necessidade maior de negociação, conciliação, e não teria aquele cheque em branco para fazer, né, e uma gastança desenfreada. E a sinalização que foi dada depois disso é de um gasto fiscal muito grande e um questionamento de uma série de arcabouços ou pressupostos de disciplina nesse governo que estão sendo questionados. Então, quando a gente pensa em cenário, né, e quando pensando para 2023, inclusive para 2024, o que a gente pode esperar de inflação, consequentemente de patamar de taxa de juros, de taxa de câmbio e, consequentemente, de crescimento econômico? A grande verdade é que toda essa instabilidade que a gente está vivendo hoje, ele gera uma grande dúvida e uma dificuldade muito grande do mercado conseguir fazer conta, precificar e estimar que patamar é esse de todas essas variáveis macroeconômicas que a gente pode esperar para 2023. E a gente está no meio de um turbilhão, né? Então, a gente está no meio de um processo onde, acho que não só, e acho que para mim, para a gente e para o mercado como um todo,
não só que número, né, a gente vai sair com essa PEC depois dessa aprovação e dessa negociação, então fica toda essa especulação que começou com 70, 80 bi, depois se ventilou 175 bi, agora volta para um patamar mais intermediário, 130, 140 bi. Mas mais do que isso, e obviamente mais do que o detalhamento que vem na PEC, acho que o mercado quer muito observar como será a postura do Congresso nessa negociação, né? Acreditou-se que não teria uma carta branca, acreditou-se que um Congresso mais de centro poderia e deveria e iria controlar essa postura mais heterodoxa de um governo de esquerda, de um governo mais populista. Então, quão fiscalista vai ser esse Congresso, ou quão rígido e disciplinado vai ser esse Congresso no meio de um processo de transição, onde você tem um monte de negociações acontecendo, onde você tem reeleição de presidência de Senado e de Congresso, e que isso entra muito nesse jogo dessa negociação. Então, teremos uma carta branca, né? Teremos uma situação fiscal descontrolada nos próximos 4 anos? Acho que essa é a grande pergunta que o mercado tem hoje, e acho que o mercado está observando e vai observar ao longo dos próximos dias esse componente todo que junta qual é o tamanho, né, desse rombo extrateto, qual é o prazo, é 1 ano, é 4 anos, quais são os detalhes que vão vir junto dessa PEC, como é a postura do Congresso nesse momento, e como tudo isso, né, as nomeações e quem é o ministro da Fazenda, na realidade ele é mais uma variável que compõe esse quebra-cabeça e que sinaliza para o mercado que tipo de governo a gente deve ter nos próximos 4 anos, e aí, como eu disse, consequentemente, que patamar é a taxa de juros, a inflação e todas essas outras variáveis, o que ajuda o mercado a precificar todos os ativos, inclusive, né, mais precisamente na Bolsa, né, onde eu atuo mais fortemente, para a gente conseguir modelar as empresas, né. Então, sabe-se, obviamente, a Bolsa brasileira ela está extremamente barata, ela está a patamares extremamente descontados, mas a gente só consegue ter uma convicção maior de qual é o real patamar de valuation hoje da Bolsa e do patamar de valuation das companhias, se a gente consegue ter algum tipo de visibilidade sobre essas variáveis macroeconômicas. Então, acho que o mercado está num grande compasso de espera. Acho que você teve uma aversão a risco de forma geral, e aqui tanto do doméstico como do investidor estrangeiro é muito grande. Isso se refletiu em movimentos de retirada de recursos na Bolsa. A gente vinha num trend, né, numa tendência super positiva de entrada de fluxo de estrangeiro na Bolsa brasileira, num contexto onde, né, quando a gente pensa no começo de 2023, você deve inclusive ter ventos mais favoráveis, principalmente vindo de China. Obviamente a gente está no meio de uma semana complicada, onde os casos de Covid voltaram a tomar uma proporção maior, a gente voltou a ter mortes na China, então toda aquela expectativa até que o mercado trabalhou nas últimas semanas de uma flexibilização das regras de Covid-0 na China, uma antecipação desse processo que já é esperado só para o final do primeiro trimestre de 2023 pudesse ser antecipado, isso foi ligeiramente postergado, mas a gente tem, né, quando a gente pensa para primeiro semestre de 2023, você deve ter algum tipo de flexibilização dessas variáveis, dessas regras de Covid-0 na China, sendo um vento bastante favorável para commodities e, consequentemente, para o Brasil. Então, você tem um contexto para 2023, pensando internacional, ventos mais favoráveis para mercados emergentes, em específico para aqueles produtores de commodities. Então, tinha esse olhar para o Brasil na frente do mundo como um todo, nesse ciclo de aperto monetário, né, de controle da inflação. Então tinha, né, sobre a visão do estrangeiro, uma visão bastante positiva, que se vinha se refletindo nos fluxos que a gente vinha tendo nos últimos 2 meses. E o que aconteceu nas últimas semanas trouxe uma incerteza muito grande, e isso está se refletindo no fluxo de estrangeiro. Maravilha, Priscila, muito bem explicado, né? Para você aí uma visão importante. Agradeço sua participação, seja sempre muito bem-vinda aqui à BMC News, a nossa programação. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada. Até mais. Obrigada.